Bem-vindos a mais uma história real do canal Sofrência Social Clube. Se gostarem, filie-se ao canal, aperte no sininho e indiquem a um amigo, se não gostarem, indiquem a vários inimigos. A felicidade de estar casado com alguém a quem se ama e confia, como encontrar um porto seguro em meio ao mar agitado da vida. É uma sensação de plenitude que permeia cada aspecto do relacionamento, desde os momentos simples do dia a dia até as grandes realizações compartilhadas. A confiança mútua estabelecida cria um vínculo inquebrável, onde os desafios são enfrentados juntos e as alegrias são multiplicadas. Nesse casamento de almas, cada gesto de carinho e apoio se transforma em um lembrete constante de que, independentemente do que o futuro possa trazer, há um companheiro ao lado para enfrentar tudo com amor e cumplicidade. Assim Jean, 30 anos, levava a vida nos 4 últimos anos e não poderia estar mais em paz. Casado com Ana, 27 anos, acreditava que enfim, após alguns maus relacionamentos anteriores, finalmente tinha acertado. Construíram uma vida boa, ambos tinham bons empregos muito bem remunerados, Jean consultor de investimentos e Ana gerente de marketing de uma multinacional. Viajavam todo ano nas férias para o exterior, vida amorosa mais que satisfatória, uma vida perfeita. Após um longo e cansativo dia de trabalho, Jean, para o carro na garagem de casa, caminha até a porta, mas antes de abrir, ouve um bip do celular. Olha e vê uma mensagem de sua secretária avisando que ele tem que responder um e-mail urgente. Caminhando enquanto digita, entra em casa, tira o sapato, coloca a chave do carro no aparador e sobe as escadas em direção à suíte do casal. Pega na maçaneta, puxa para baixo abrindo a porta, ainda olhando para o celular. Antes de entrar, xinga baixinho o corretor ortográfico do celular. Corretor idiota, amanhã vou estar no Rio e não no Cio, não sou cachorro. Então percebe um vulto com o canto dos olhos. Ao olhar para frente vê um homem, mais novo, bonito e em muito boa forma, parado ao lado da sua cama somente de cueca. Jean olha para o homem espantado, o homem retribuiu o olhar com o mesmo grau de espanto, mas com os olhos arregalados e a boca aberta. Ouvem a voz de Ana vindo de dentro do banheiro. Os dois homens viram as cabeças olhando ao mesmo tempo para o banheiro. Anderson, já se vestiu? Irritada. Voltam a se olhar. Antes que o homem pudesse falar qualquer coisa, Jean simplesmente voa sobre ele. Aguardando um soco, o homem apenas fecha os olhos esperando a dor. No entanto, sente a mão de Jean cobrindo sua boca e ouve ele sussurrando em seu ouvido. Confirme que sim e não diga mais nada. O homem assustado apenas obedece e balbucia. Urum. Então eles ouvem a maçaneta da porta do banheiro sendo aberta. Jean, o marido, corre para dentro do armário para se esconder. Ana olha para o amante e irritada fala. Você ainda está só de cueca? Brava. Então percebe o amante estranho. Está tudo bem? Você está pálido? Parece que viu um fantasma. O homem apenas balbucia. Estou bem. Então se apruma, homem. Meu marido logo vai estar em casa. Vamos, vamos. Batendo palminhas. Ana volta a entrar no banheiro e então ouvem o chuveiro ser ligado. Jean sai do armário em silêncio. Olha para o homem e sussurra. Ufa, foi por pouco. Escute, amigo, não fale nada para Ana. Você nunca me viu aqui, entendeu? Olhando fixo para ele. O homem apenas confirma com a cabeça atônito. Que bom. Eu acho que cheguei cedo. Foi mal, meia hora basta para você ir embora? Mais uma vez o homem apenas confirma com a cabeça. Ok. Lembre-se, nem um pio sobre isso para Ana, amanhã explico tudo para você. Dá um tapinha na bunda do rapaz e sai em silêncio do quarto. Caminha rápido, mas em silêncio e desce a escada, coloca os sapatos, pega a chave do carro, fecha a porta sem fazer barulho, entra no carro e, como combinado, volta 40 minutos depois. Ao chegar em casa, dessa vez, se assegura de não ter mais nenhuma surpresa. Ao parar o carro na garagem, aperta 2 vezes o botão ligando o alarme, abre a porta fazendo barulho, ao fecha-la bate com um pouco mais de força, fazendo barulho e grita assim que entra. Amor, cheguei. Olhando para a escada. Ana vem descendo, vestida com um roupão, e ao ver o marido sorri feliz.
Se aproxima dele e lhe dá um apaixonado e demorado beijo, enquanto aperta sua Buda. Oi, amor. Que saudade. Sorrindo feliz. Pode subir e tomar um banho. Vou preparar algo para nós comermos. Jean caminha até o quarto aliviado por perceber que tudo continua como sempre. O peso do segredo iminente carrega consigo uma dualidade angustiante, alimentada pela ansiedade e pelo medo. Cada momento se torna uma batalha interna entre a necessidade de manter a verdade oculta e o receio do que acontecerá quando ela finalmente vier à tona. A ansiedade se manifesta como um constante zumbido nos ouvidos, uma inquietação que não cessa, enquanto o medo se insinua sorrateiramente, plantando sementes de dúvida e antecipação do desconhecido. A mente se torna uma arena onde a batalha entre o desejo de revelar e a apreensão do que será revelado alcança proporções monumentais, obscurecendo o presente e lançando sombras sobre o futuro. Cada respiração é pontuada pela sensação de estar à beira de um precipício, com o segredo pendendo sobre a cabeça como uma espada. O medo se insinua em cada pensamento, ecoando na mente como um lembrete constante do potencial impacto da verdade. A ansiedade se intensifica à medida que o tempo passa, transformando cada interação em uma ocasião carregada de tensão, cada olhar em uma potencial revelação. O segredo se torna um fardo opressivo, pesando sobre os ombros e envenenando cada momento de calma com a expectativa do inevitável. Enquanto a data da revelação se aproxima, a ansiedade e o medo se entrelaçam numa dança macabra, alimentando-se um do outro até que a única certeza seja a de que a verdade, uma vez libertada, mudará tudo. Esses pensamentos não paravam de girar como um carrossel na cabeça de Anderson, que andava de um lado para o outro em seu apartamento. Não entendia o que tinha acontecido no dia anterior, tinha certeza que Ana nunca contaria deles para o marido. Ela simplesmente morria de medo que o marido descobrisse, então ele sabia que ela não poderia ter dito nada. A simples menção da possibilidade de o marido descobrir a deixava em desespero. Mas então o que diabos foi aquilo? Ele fala em voz alta olhando no espelho. Ouve tocar a campainha. Olha pelo olho mágico e vê parado ali, Jean, o marido traído, e com receio fala. O que você quer? Abra, rapaz, precisamos conversa. Pode falar daí mesmo. Receoso olhando pelo olho mágico. Não seja ridículo, abra logo a porta e vamos conversar como homens civilizados. E como eu vou saber que você não está armado? Com medo genuíno, Jean faz cara de desgosto, então levanta a camisa e dá uma volta para mostrar que não traz arma nenhuma. Vamos, rapaz, quero apenas esclarecer as coisas. Um pouco impaciente. Ainda receoso, Anderson resolve abrir a porta. Jean entra, cumprimenta o rapaz e analisa o lugar. Bem mobiliado, com várias plantas, boa iluminação natural, bons móveis, bem decorado, muito limpo e arrumado. Belo apartamento, parabéns. Anderson não sabe bem como agir, nunca havia passado por uma situação como essa antes, então encabulado fala. Obrigado, foi um achado e o aluguel é bem acessível. Constrangido, ele aponta o sofá para Jean. Eles se acomodam um de frente para o outro, então um silêncio incômodo se instala. Anderson olha para Jean, que olha para ele, que olha para o chão, que volta a olhar para Jean. Então, sem saber o que fazer, Anderson fala. Quer uma cerveja? Sim, uma cerveja cairia bem. Ele levanta e volta carregando 2 garrafas long neck. Eles tomam um gole, então Jean fala. Não se preocupe, não lhe quero mal. Eu sei do caso de você e minha esposa e não me importo. Vim aqui hoje para pedir que você não comente nada com ela, por favor, deixe as coisas como estão. Anderson não acredita nele. Como assim você não se importa? Você não liga de saber que sua esposa dorme com outro homem? Não. Simples e sincero. Anderson fica assustado com a sinceridade e ainda mais confuso. Por quê? Eu não entendo como você não a ama. Ana é uma mulher incrível, inteligente, engraçada, bonita, e tem um corpo fantástico. Ele fica envergonhado ao lembrar que está falando com o marido dela. Jean percebe. Não se preocupe, eu sei de tudo isso, e adoro tudo isso nela, acredite, mas infelizmente não a amo mais. Não como ela gostaria que eu a amasse. Como assim? Eu já a amei muito, muito mesmo. O que aconteceu?
Jean fica quieto pensativo e então fala. A vida. A vida aconteceu. Não entendi. Um dia você irá, acredite, mas essa é outra história e sinceramente o que você tem que saber hoje é que devemos deixar tudo como está. Todos estamos nos beneficiando com isso, não acha? Anderson está confuso, receoso e sem entender nada, então cria coragem e fala o que sente. Não. Não acho. Eu amo sua esposa e sei que ela sente o mesmo por mim. Impetuoso e desafiador. Jean olha bem fundo nos olhos do rapaz e sente pena, na verdade um pesar realmente sincero. Garoto, acredite em mim, Ana não te ama. Sinto muito, mas essa é a verdade, ela me ama. Anderson fica furioso. Não diga bobagens. Antes que ele continuasse é interrompido por Jean que levanta o braço e calmamente fala. Deixa eu completar para você. Ela diz que nosso casamento já acabou, que estamos juntos apenas por ela ter pena de mim, que não dormimos mais juntos, que apenas somos como colegas de quarto, que ela está esperando para pedir o divórcio, mas esse dia nunca chega, certo? Anderson fica pálido. Estas eram normalmente as desculpas que ela dava quando ele dizia que queria ela só para ele. Então, sem querer aceitar a verdade, furioso fala. Ela diz que você é um manipulador, que fica mexendo com a cabeça dela, que ela não consegue se livrar de você. Agora entendo o que ela diz. Mas a verdade é que ela diz que sou muito mais homem que você e ela nunca sentiu tanto prazer comigo como quando ela está com você, que vocês nem fazem mais amor. Claro que ela diz isso e aquilo, mas se depender da Ana nós fazemos amor todos os dias, você a conhece tão bem quanto eu. E sério? Vai querer tentar me humilhar com a história do prazer? O que mais? Que seu instrumento é maior que o meu. Que você é que sabe fazer gostoso, etc. Sério mesmo? Debochado. Anderson fica sem saber o que falar. Jean então continua. Agora que já medimos quem tem o bingolim maior podemos voltar a conversar como adultos. Olha rapaz, ela não te ama, você é o amante, entenda isso será muito melhor para todos. Você está enganado, o que nós temos é mais que só que sexo. Eu a amo e sei que ela sente o mesmo por mim. Jean balança a cabeça entediado. Ok, rapaz. Vamos provar sua teoria. Ana está me pedindo há semanas para passarmos o final de semana em nossa casa de praia e eu sempre digo que não posso. Então esse final de semana disse que poderíamos ir para lá. Ela ficou radiante. Ele pega o telefone e disca para a esposa e coloca no viva voz. Ela atende no primeiro toque e fala carinhosamente. Oi amor de minha vida. Oi paixão, Ana, eu sei que você está louca para irmos para a casa de praia, mas surgiu um novo cliente muito bom e eu sinto muito mesmo, mas terei que viajar esse final de semana. Podemos adiar para a semana que vem? Com voz de súplica. Ah, Jean, sério? Chorosa. Não dá para mudar mesmo? Desgostosa. Desculpa coração, eu prometo que te recompenso, por favor? Novamente com voz de súplica. Ok, Jean, mas acredite vai te custar caro. Fingindo irritação. Por isso que você é a mulher da minha vida. Um beijo e não se atrase hoje, comprei lingeries novas. Com voz sedutora. Pode deixar. Ele desliga e olha para o rapaz. Ele responde arrogante. Isso não quer dizer nada. Calma. Agora ligue para ela e diga que você conseguiu reservas para uma pousada na praia e quer saber se ela não pode dar um perdido em mim para vocês poderem passar o final de semana juntos. O rapaz obedece. Liga para Ana e ela atende no quarto toque de mau humor. Oi, o que você quer? Já disse para não ligar para esse número. Oi. Eu só queria saber se não tem como você dar um perdido em seu marido esse final de semana. Consegui uma reserva em um ótimo hotel à beira da praia, lugar de primeira mesmo e bem romântico. O que me diz? Ela fica calada durante um tempo e meio a contragosto fala. Ok, vou inventar alguma coisa para meu marido e podemos ir. Eu te ligo. Ele nem teve tempo de falar mais nada, ela desligou. Jean espera 5 minutos, pega o celular, coloca no viva voz e liga novamente para a esposa.
Ela novamente atende no primeiro toque e com um sorriso na voz fala. Fala, amor da minha vida, não aguenta mesmo ficar longe de mim? Sorrindo. Sim, querida. Fiquei culpado e cancelei a reunião, afinal é apenas dinheiro e você vale muito mais para mim que alguns milhões. Rindo. Vamos esse final de semana para a praia. Ana dá um gritinho de alegria. Ai. É por isso que eu te amo tanto, juro que vou te recompensar muito, mas muito mesmo, eu te amo. Radiante. Eu sei, paixão. Desliga o telefone. Não deu nem 2 minutos, o celular de Anderson começa a tocar. Jean olha para ele com cara de eu te avisei. Ele atende receoso. Alô? Com voz monótona como uma secretária informando um contratempo fala. Oi, esse final de semana não vai dar. Desculpe, mas eu te ligo. Beijo. Desliga. Anderson olha com um misto de raiva e tristeza para Jean. Desculpe, rapaz, mas eu te avisei. Ela não quer outro amor. Mas olhe, vamos agir de maneira racional aqui, ok? Vamos manter tudo como está e todos saímos ganhando. Jean percebe o descontentamento do rapaz e então fala. Qual o problema? Você quer dinheiro para deixar tudo como está, é isso? Uma TV nova, um carro? Quer um carro? Pode escolher, eu pago. Anderson sente-se humilhado e fica furioso. O que você pensa que eu sou? Ofendido. Jean olha para ele irritado. Pelo amor de Deus, rapaz, seja profissional. Uma prostituta não pode se apaixonar pelos clientes, assim como um traficante não pode ser viciado. Entenda, você é o amante, se coloque em seu lugar. Você é o step, a diversão, aquele que ela usa para se divertir. Ela não procura um novo marido, ela já tem um ao qual ela ama. Anderson fica furioso e aos gritos manda Jean sair de sua casa. Antes de deixar o local, Jean ainda faz uma última tentativa. Seja razoável, rapaz, pense em tudo que vamos perder. Apenas reflita antes de tomar uma má decisão. Vira as costas e vá embora. O maior problema em se manter um segredo é que ele, o segredo, anseia em ser revelado, pois de outra forma ele não existe. Afinal, o que ninguém sabe, não existe. Para Jean, que guardava agora o segredo, cada momento de proximidade com Ana era permeado por uma angústia silenciosa, uma culpa que se acumulava como uma sombra nos recantos mais íntimos de sua mente. Ele não entendia como Ana conseguia carregar um segredo como a traição com tanta desenvoltura e simplicidade. Sentia até uma certa admiração pelo sangue frio da mulher por isso. Quase uma semana e Anderson não havia falado nada. Já Jean sentia-se andando em uma corda bamba. Por mais que desejasse preservar a harmonia de sua relação, a incerteza pairava no ar, alimentando o temor de que a revelação do segredo pudesse desencadear consequências irreparáveis em sua vida conjunta que ele levou tanto tempo para conquistar. Em uma quarta-feira, Jean está cozinhando como sempre fazia. Ana entra, tira os sapatos, coloca a chave do carro no aparador e dá um sorriso ao ver o marido na cozinha. Caminha em sua direção, enquanto ele corta alguns legumes. Ela o abraça forte por trás, encostando a cabeça em suas costas. Oi, querida? Oi, meu amor. Sentido a respiração do marido. Estou fazendo seu prato preferido, macarrão à carbonara. É por isso que eu te amo tanto. Você sabe que eu te amo, né? Havia um toque de tristeza em sua voz. Sei, sim. Pode ir tomar um banho quando você terminar, o jantar estará pronto. Assim Ana fez. Tomou banho e assim que desceu vestindo um roupão, sentou na mesa já posta. Pegou uma taça, encheu de vinho e tomou em um gole só. Jean, vendo aquilo, estranhou. Nossa, está com sede? Sorrindo. Ela apenas sorriu e encheu novamente a taça. O jantar correu perfeito, mas Ana, que sempre é tão falante, estava muito quieta, dando apenas respostas monossilábicas, como sim, não, é, nossa, etc. E também bebi um pouco mais que o normal. Ao encher a quarta taça de vinho, ela dá um gole e então olha para Jean e fala. Jean? Você me ama? Olhando diretamente para ele. Sem nem mesmo titubear, quase em bate-pronto, ele responde. Lógico que sim,
Você é a mulher da minha vida, minha esposa. Ana dá mais um gole no vinho, então Jean percebe uma lágrima escorrer pelo rosto da esposa. Ele então compreendeu o que estava acontecendo. Ana continua. Não foi isso que perguntei, Jean. Eu perguntei se você me ama? Jean dá um longo suspiro e olhando direto para a esposa fala. O imbecil abriu o bico, não foi? Decepcionado. Ao ouvir aquilo, Ana olha com os olhos arregalados para ele, começa a tremer, fica pálida como se o sangue simplesmente sumisse de seu rosto, as lágrimas escorrem soltas agora, levanta e caminha de um lado para o outro na sala falando como para si mesma. Ai meu Deus, então é verdade. É verdade. Você sabe, você não me ama. Não me ama. Incrédula e atonita. Ela começa a chorar muito, enquanto anda de um lado para outro e continua falando. Não pode ser verdade, não pode ser, você tem que me amar. Para e olhando direto para Jean pergunta. Jean, seja sincero, por favor. Você me ama? Ele olha profundamente direto em seus olhos de forma simples e sincera fala. Não. O quê? Como não? Como se seus olhos fossem saltar das órbitas. Desculpe, Ana, jurei nunca mentir para você. Não te amo, não no sentido que você gostaria. Ana volta a andar de um lado para o outro e agora com raiva fala. Como diabos você me ama então? Jean respira fundo e fala. Eu amo nosso casamento, a maneira como nos damos bem, nossas conversas, seu humor, nosso companheirismo, o sexo. Ana coloca a mão na boca como se descobrisse um segredo horrível. Você me ama como uma amiga. Meu Deus! Eu sou para você uma boa amiga. Melhores amigos com benefícios. Horrorizada. A revelação devastadora caiu sobre ela como uma tempestade implacável. No olhar distante e nas palavras cuidadosamente escolhidas, ela viu agora a verdade nua e crua, ele não a amava mais do que a uma amiga, uma melhor amiga. O golpe foi tão profundo que o mundo pareceu desmoronar ao seu redor, enquanto ela lutava para assimilar a realidade dolorosa que se desenrolava diante de seus olhos. Como poderia ter sido tão cega? Percebeu que estava tão envolvida com o seu próprio segredo, a traição, que não viu que seu marido não a amava mais. Ana coloca as mãos na boca incrédula, nem mesmo se Jean tivesse dado um soco em seu rosto não teria sido tão dolorido. Ela desaba no chão chorando. Jean aproxima-se. Ana tem uma crise violenta de ansiedade. Começa a hiperventilar, dizer que não consegue respirar, começa a sentir calor e suar frio ao mesmo tempo. Sente seu coração acelerado. Jean tenta levantar para buscar um copo de água, mas ela agarra seu braço chorando. Ele a pega no colo e a carrega para o quarto. Aqueles foram os 10 minutos mais desesperadores da vida para Jean. Várias vezes tentou pegar o celular para chamar ajuda, mas era impedido por Ana. Então ela finalmente consegue acalmar-se. Ele corre e pega um calmante e entrega para ela. Ana está sentada na cama com as costas apoiadas na cabeceira segurando os joelhos com o rosto entre eles. Jean está ao lado dela sentado na cama. Então ela fala quase sussurrante. Há quanto tempo você sabe? Jean, temendo que a esposa tivesse outra crise, reluta em falar, mas ela insiste. Acredito que desde o início, há quase 1 ano e meio. Um pouco constrangido. Ana começa a chorar envergonhada e apenas balbucia. Meu Deus, eu sinto muito, desculpe. Me perdoe, me perdoe. Quase como recitando um mantra. Ana, calme-se, amanhã nós conversamos, ok? Não. Ela fala quase gritando, chegando a assustar Jean, enquanto segura o braço dele. Então prossegue. Como você descobriu? Ana, por favor, vamos deixar. Jean, por favor, fale. Você prometeu que nunca mentiria para mim, eu preciso saber e não esconda nada. Jean respira fundo e começa o relato. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, um dia eu tive que visitar um cliente que ficava próximo do seu emprego. Era quase meio-dia, então resolvi fazer uma surpresa e passar no seu escritório para nós almoçarmos juntos. Parei o carro e antes de descer vi você sair do prédio e caminhar em minha direção sorridente, tão bela como sempre.
Acreditei que você tinha reconhecido o carro, mas então você virou e abraçou um rapaz, mais novo, bonito e em melhor forma que eu. Ana fica extremamente envergonhada ouvindo isso. Ele não percebe e continua como se estivesse vendo um filme em sua cabeça. Confesso que gelei, então imaginei, deve ser um cliente, então você dá um apaixonado beijo nele, bem ali no meio da rua. Lembro de segurar com tanta força o volante do carro que até os nós dos meus dedos ficaram brancos. Por algum motivo não saí do carro, e resolvi ver no que ia dar aquilo. Vocês entraram no carro e dirigiram por cerca de 10 minutos e eu atrás. Então entraram em um motel. Ana chora compulsivamente agora, mas Jean não para. Eu então liguei para o seu celular, você não atendeu. Liguei novamente nada. Então fiquei ali, como um completo idiota, durante as 2 horas mais excruciantes de toda a minha vida esperando a mulher que eu mais amava no mundo sair do motel com seu amante. Ana não conseguia nem mesmo olhar para o marido de tanta vergonha. Quando finalmente vi o carro de vocês sair, liguei novamente e aí sim você atendeu no primeiro toque como de costume e como sempre você falou. Oi amor, tudo bem? Desculpe, eu vi que você ligou, eu estava em uma reunião no almoço e não pude atender. Jean olha para Ana que está chorando com a cabeça entre os joelhos e fala. Ana, olhe para mim. Ela reluta. Ana, você queria saber a verdade. Ela finalmente atende. Com os olhos inchados e vermelhos encara o marido. Ele fala de forma fria e doloridamente sincera. Ali, quando você disse oi amor, alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou, eu não sei explicar, simplesmente partiu, tudo o que eu sentia por você, naquele momento despedaçou, parecia que foi tirado com a mão. Ouvir a mulher que eu mais amava no mundo dizer oi amor depois de passar 2 horas em um motel com um amante, foi demais. Ana começa a hiperventilar novamente, mas dessa vez Jean não para de falar, era como se ele estivesse tirando um peso de suas costas, que ele carregava há muito tempo e agora nada poderia fazê-lo parar. Toda a dor que ele sentiu, a raiva, a angústia voltaram e com lágrimas nos olhos ele continua. Eu não sei porquê, mas não pude falar nada para você. Acho que ainda não queria acreditar, então disse que tinha que viajar e ficaria pelo menos uma semana fora. Voltei para casa, fiz uma mala, entrei no carro e apenas dirigi, sem rumo, apenas dirigi. Durante toda a tarde e noite entre crises de choro, raiva, dor, autopiedade, então quando estava amanhecendo vi uma placa que dizia Rincão das Ostras a 5 quilômetros, apenas dirigi até lá. Parei em um posto de gasolina e perguntei se havia um hotel por lá. O rapaz riu e disse que a cidade era tão pequena que não cabia um hotel, mas tinha uma pousada com uns chalés que o povo alugava na temporada para as pessoas que gostavam de pescar. Aluguei um e fiquei um mês chorando, bebendo com pena de mim mesmo. Pensando em como seria a melhor maneira de tirar minha vida, beber até não conseguir mais andar e me jogar no lago, me enforcar, etc. Ana está apavorada e arrependida. Coloca a mão no braço de Jean, suplicando perdão. Ele, como em transe, apenas continua a falar. E olha que loucura, a única coisa que me fazia não fazer isso era saber que à noite você ligaria para mim e eu poderia ouvir sua voz. Não é louco isso? A mesma coisa que fazia eu ter a vontade de tirar a vida era exatamente a mesma que me mantinha vivo. Então, depois de uns 20 dias de muita bebida, choradeira e autopiedade, eu finalmente tive um momento de lucidez. Pensei. No que você é bom? Em cálculos, planilhas, números, eles nunca mentem, não traem, são confiáveis, constantes. Você mexe com milhões todos os dias, milhões de outras pessoas que confiam em você para aumentar o patrimônio delas e você faz isso sem medo, porque analisa tudo de maneira fria e calculista. Então resolvi fazer o mesmo com a minha situação atual. E por mais patético que pareça, fiz uma planilha analisando os prós e contras de me divorciar de você. Ao ouvir a palavra divórcio sair da boca do marido, Ana quase surta novamente e mais uma vez Jean apenas continua. De um lado, na planilha, coloquei os contras. Item. Ela me traiu. Item. Ela não me respeita como um homem, afinal achou o outro melhor. Item. Terá o divórcio, partilha de bens, advogados, custos, etc. Item. O sexo,
terei que procurar outra parceira, ou pagar por isso com todos os riscos que isso traz. Item: todo o estresse e desgaste emocional, como visto este mês todo. E no outro lado coloquei os prós. Item: é só um caso. Item: ela me ama, do contrário ela já teria ido embora. Item: adoro nossa vida juntos. Item: nossas conversas. Item: sua companhia. Item: seu humor. Item: a maneira como ela cuida de mim. Item: o sexo, que pelo menos para mim é muito bom. Item: a parte financeira, afinal estamos muito bem juntos. Então optei por manter nosso casamento, mesmo sabendo que eu já não sentia nada por você, pelo menos não romanticamente falando. Voltei para casa e confesso que no começo foi um pouco difícil, mas toda vez que eu ligava e você não atendia, ou chegava mais tarde, ou quando eu chegava em casa e via o carro dele na rua, o pouco amor que ainda restava dentro de mim ia morrendo cada vez mais, até que um dia eu simplesmente não ligava mais. As pessoas acham que o contrário de amor é a raiva, mas é a indiferença. Ana já não aguentava mais ouvir nada, então dá grito assustando Jean, fazendo ele sair do transe. Chega! Chorando. Por favor, chega! Chorando desesperada. Jean olha para a esposa com pena, nada mais que isso, tenta pegar em seu braço, mas ela puxa bruscamente, quase sussurrando, fala: algum dia você já me amou, mas me amou de verdade? Jean olha diretamente para ela e com toda a sinceridade fala: sim, Ana. Muito, muito mesmo. Os primeiros anos de nosso casamento foram sem dúvida nenhuma a melhor parte da minha vida e sempre serei grato a você por isso. Ana, ao ouvir aquilo, sente uma raiva que ela não sabia de onde vinha e desabafa em meio ao choro. Seu desgraçado, a culpa é sua. Sempre que eu estou ao seu lado sinto a sensação que a qualquer momento você vai embora, vai me abandonar, sempre distante mesmo quando estamos juntos. Nunca consegui ter você por completo. Você tem algum problema. Por isso procurei um homem de verdade, um que me ama por inteiro, muito melhor que você. Jean, percebendo que ela precisava de um tempo sozinha, levanta. Então ouvem a campainha tocar. Jean olha para Ana, que retribui o olho intrigada. Ele vai até a porta. Ao abrir, parado diante dele está Anderson. Onde está Ana? Preciso falar com ela. Jean apenas olha decepcionado para ele. Você tinha que ter aberto essa boca, não é mesmo, seu imbecil? Anderson agarra Jean pelo colarinho ameaçadoramente. Onde ela está? Em desespero, subindo as escadas no final do corredor, mas você já sabe o caminho. O rapaz larga Jean e corre pelas escadas acima. Jean coloca os sapatos, veste o casaco, pega as chaves do carro e antes de fechar a porta ainda pode ouvir Ana gritar: o que você faz aqui, seu inútil, imbecil, vai embora. E ouvir o barulho de algo sendo jogado e estilhaçando na parede. Ele entra no carro, dirige até o melhor hotel da cidade e se hospeda desligando o celular. Na manhã seguinte Jean acorda estranhamente aliviado, está feliz e ao mesmo triste pela dor de sua esposa, mas finalmente, as palavras que estiveram aprisionadas em sua garganta por tanto tempo foram liberadas, era como uma âncora que o prendia finalmente foi solta. Um peso que oprimia seus ombros por anos agora parecia evaporar lentamente, dissipando-se no ar como neblina ao nascer do sol. O alívio inundou sua alma, trazendo consigo uma sensação de liberdade que há muito tempo ele não experimentava. Por um momento fugaz, ele se permitiu saborear a doçura da verdade, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências desconhecidas que viriam a seguir. Naquele instante, a coragem que ele reuniu para revelar seu segredo tornou-se sua salvação, oferecendo-lhe um vislumbre de esperança em um horizonte há muito obscurecido pela sombra da mentira. O dia correu tranquilo e em paz como há muito ele não tinha. Na sexta-feira o mesmo, mas sabia que não poderia se esconder para sempre, em algum momento teria que falar com Ana e acertar o inevitável, o divórcio. Então no início da noite ligou o celular e como esperado haviam centenas de ligações, mensagens não só de Ana, mas de amigos próximos. Uma dessas ligações chamou a atenção de Jean, era de sua velha amiga Patrícia. Jean conheceu Patrícia enquanto faziam faculdade. Ela estava 2 anos à frente dele e fazia psicologia,
e ele calouro em finanças. Moravam no mesmo prédio e sempre se encontravam nas áreas comuns e como estudavam na mesma faculdade, todos os dias iam juntos. A química entre eles era inconfundível, se deram bem imediatamente, mas nunca tiveram nada romântico, tornaram-se muito bons amigos. Tinham aquele tipo de amizade que mesmo não se vendo por anos assim que falam um com o outro era como se estivessem se visto ontem. Jean liga para Patrícia. Oi sumido. Sorrindo. E aí Pati Maionese, quanto tempo mulher? Eu que o diga, mas me conte o que foi que você aprontou a ponto da Ana me ligar perguntado se eu sabia onde você está? Curiosa e surpresa. Longa história. Desembucha Jean, esqueceu com quem está falando? Que tal jantarmos hoje, está livre? Para você? Sempre. Maravilha. Jean passa o endereço do hotel e marcam se encontrar às 20 horas para jantar. Às 20 horas em ponto Patrícia chega. Eles não se viam desde que Jean e Ana começaram a namorar. Ana e Patrícia eram amigas e foi Patrícia quem apresentou Ana para Jean, mas Ana tinha ciúme da amizade dos dois então, Patrícia resolveu se afastar. Ao ver Patrícia, Jean abre um sorriso, ela continua linda como sempre. Se abraçam, pedem vinho e têm um jantar muito agradável sem mencionar nada sobre o ocorrido, apenas bons amigos relembrando velhos tempos e apreciando a companhia um do outro. Ao final do jantar Patrícia finalmente pergunta. Mas então o que você aprontou a ponta da Ana ligar para mim? Eles já tinham tomado uma garrafa de vinho então estavam mais soltos. Jean fala. Então, Ana está triste comigo, porque ela descobriu que eu sei que ela tem um amante. Patrícia que dava um gole no vinho ao ouvir aquilo se engasga, começa a tossir, Jean se assusta e dá uns tapinhas nas costas da amiga preocupado. Patrícia se recupera pega um guardanapo, limpa a boca e fala incrédula. Como é que é? Ana está triste com você, porque ela descobriu que você sabe que ela tem um amante. Ao ouvir a frase dita por outra pessoa Jean percebe o quanto ela era estranha e começa a rir muito. Patrícia não consegue se segurar e também ri. Nossa, só agora percebi o quão ridícula essa situação é. Jean ainda rindo. Patrícia está incrédula. A Ana com um amante. Eu não posso acreditar, ela era completamente apaixonada por você. Doente mesmo. Nunca em minha vida eu suspeitaria disso. Foi o ciúme dela por você que nos afastou. Ela me ama, sei disso, e é por isso que ela está tão triste comigo, eu é que não a amo mais. Nossa Jean, que triste, me explica isso? Certeza mesmo Patrícia, quer saber como cheguei a esse ponto? É uma história longa e triste. Então é melhor pedirmos algo mais forte. Chama o garçom e pede uma garrafa de uísque 12 anos. Ela serve uma dose para cada um então fala. Pronto, agora pode começar. Jean sorri e inicia a narrativa. Como você sabe, sou de família rica. Claro que sei, o meu riquinho rico, lembra que eu te chamava assim? Rindo. Lembro. Mas continuando, meu avô começou com um ferro velho comprando e vendendo aço e com isso ficou rico. Mas meu pai assumiu e levou a empresa de meu avô para um outro patamar, totalmente diferente. Ele e meu tio a transformaram em uma das maiores siderúrgicas do país. Meu pai sempre foi meu modelo de vida, um homem sério, justo, correto, e muito amoroso tanto comigo como com minha mãe. Tínhamos uma vida de luxo. Então, quando eu tinha 14 anos eu voltei da escola e não encontrei minha mãe em casa, subi para o meu quarto e um tempo depois meu pai apareceu. Ele perguntou se havia visto minha mãe, eu disse que não. Ele perguntou se eu estava com fome, eu disse que sim, ele disse. Então desce, vou ver se faço algo para nós comermos na cozinha. Ao chegar lá encontro meu pai sentado chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar e tão intensamente, fiquei assustado e perguntei. O que houve, pai? Você está bem? Ele apenas esticou a mão e me entregou um papel. Era uma carta que minha mãe havia deixado pedindo desculpas, mas que estava deixando meu pai. Dizia que sentia muito, mas que conheceu outro homem, que merecia ser feliz, e coisas desse tipo. Nossa Jean, eu não sabia. Que horror! Patrícia com a mão no braço de Jean. Então essa foi a primeira vez que tive contato com o abandono e a traição.
Um tempo depois disso, um dia minha mãe volta querendo falar comigo. Eu não queria, mas meu pai me obrigou. Dizia que ela era minha mãe e os problemas deles não deveriam afetar nossa relação, que ela me amava e era minha mãe. Nos sentamos na sala, eu e meu pai no sofá e minha mãe em uma poltrona em nossa frente. Ela parecia muito triste, então falou: Jean, meu amor, eu te amo e vou sempre ser sua mãe e sempre vou te amar. Não é porque as coisas entre seu pai e eu não deram certo que... Eu a interrompi. Estava com tanta raiva por tudo que ela fez meu pai e eu passar. Meu pai era uma sombra do homem que foi. Às vezes à noite eu ouvia chorando no quarto sozinho. Todo esse sofrimento e tudo por culpa dela. Eu explodi, coloquei tudo que sentia para fora. Falei coisas horríveis que não me orgulho, mas falei tudo o que sentia. Meu pai ficou furioso comigo, mas eu simplesmente me levantei e antes de sair da sala gritei com ela: Você não é nada mais para mim. Minha mãe morreu no dia que escolheu abandonar meu pai e a mim. Você não trocou só ele por outro homem, mas trocou a mim também. Eu nunca mais quero olhar em seu rosto novamente. Então subi para meu quarto. Patrícia olha com os olhos marejados. Nossa, amigo, que horror. Jean continua. Naquela noite meu pai foi ao meu quarto. Eu estava deitado ouvindo música. Ele disse: Podemos conversar? Claro, pai. Ele sentou ao meu lado na cama. Jean, meu filho, você tem que encontrar um jeito de perdoar sua mãe ou isso vai te consumir. Ela está iludida, tomou péssimas decisões, mas ela te ama verdadeiramente. Se amasse não teria nos trocado por outro homem. Ela me trocou, Jean, não você. Sua mãe tomou uma péssima decisão e terá que arcar com as consequências de suas escolhas e acredite, elas serão pesadas. Mas eu estou tão bravo com ela. Chorando. Eu sei, meu filho. E é exatamente por isso que você deve perdoá-la. Sua avó dizia que carregar essa dor é como estar segurando uma corda enquanto alguém puxa. Sua mão está sangrando, toda arrebentada e você reclamando da dor, mas não solta. O que você precisa fazer é soltar, literalmente, abrir mão. Então eu devo simplesmente esquecer tudo o que ela fez e pronto. Voltar para ela? Jean, perdoar não é esquecer, perdoar não é fazer as pazes, perdoar não é fingir que nunca aconteceu ou tirar a culpa do outro. Perdoar é tirar de você o peso que te incomoda. Isso é que significa perdoar. Perdoar é isso, soltar o peso, tirar de você o peso, não tem nada a ver com o outro. Você não perdoa porque você tira a culpa do outro ou porque gosta do outro. Você perdoa porque gosta de você e não quer mais esse fardo em sua vida. Patrícia ouvia atentamente e simplesmente encantada fala: Nossa, seu pai é incrível. Era. Era mesmo. Ele faleceu logo que me formei. Ai. Eu não sabia. Morreu do quê? Infarto fulminante. Morreu do coração com certeza, mas não foi o infarto que o matou, foi a falta de minha mãe. Tenho certeza que ele nunca deixou de amá-la e isso foi aos poucos matando. E você nunca mais viu sua mãe? Ela teve a audácia de aparecer no velório de meu pai e eu novamente soltei os cachorros nela. Praticamente escorracei de lá, a culpei pela morte dele. Foi horrível. Jean ficou algum tempo quieto como se refletisse um pouco, então continuou. Voltando à vaca fria, onde eu estava mesmo. Assim, depois que minha mãe nos abandonou, minha relação com meu pai se estreitou ainda mais. Quando eu tinha 16 anos comecei a namorar uma menina do colégio. Nossa, como eu gostava dela. Primeiro amor, sabe? Sei como é, sorrindo. Então, eu tinha certeza absoluta que iríamos casar e ter filhos. Eu a amava e sabia que ela também me amava. Namoramos por quase 4 anos. Então, quando passei na faculdade, corri como um louco para contar para ela. Entrei em sua casa, sabia que sua mãe estava trabalhando, então fui direto para o quarto dela. Ao abrir a porta vejo o meu primeiro amor, montado em cima de um garoto, galopando. Patrícia coloca a mão na boca horrorizada. Foi horrível mesmo. Ela parecia uma vaqueira. Patrícia começa a rir e envergonhada fala: Ai, desculpe, Jean. Não conseguindo se segurar, rindo. Jean começa a rir também. Hoje eu rio, mas na época foi bem difícil.
E esse foi o segundo contato meu com a traição. O pior nem foi a traição, admito que dou muito, mas o depois foi muito pior. Como assim? O que pode ser pior que pegar sua namorada montada em outro? O arrependimento dela. Foram meses dela implorando perdão, dizendo que foi um erro, que me amava, que faria de tudo para voltarmos, etc. Até que um dia meu pai atende o telefone e era a mãe da Sara, esse era o nome da galopeira. Patrícia começa a rir novamente. Ele continua narrando a ligação. Olá Arnaldo, é a Solange, mãe da Sara, seu filho está por favor? Olá Solange, meu filho não tem mais nada a falar com sua filha. Arnaldo, por favor, estou pedindo como mãe. A Sara está no hospital, ela tomou um vidro inteiro de calmante, quase não conseguimos salvá-la. Ela só quer falar com o Jean, esclarecer as coisas, suplicante. Solange, sinto muito por você e não consigo nem imaginar pelo que você está passando, mas sua filha deixou de ser responsabilidade de meu filho no dia em que ela escolheu traí-lo com outro homem. Ele não vai falar com ela, adeus. Ainda pude ouvir os gritos da mulher xingando meu pai antes de desligar. Nunca disse que ouvi essa ligação e meu pai também nunca me contou que recebeu ela. Eu agradeço a ele por isso. Nossa, amigo, sua vida daria um livro de sofrência. Sorrindo. Calma, tem mais ainda. Jean reabastece os copos, a garrafa já estava pela metade. Então continua. Então fui para a faculdade onde conheci a pessoa que aqui está. Sorrindo e apontando para a amiga. 2 anos maravilhosos até você me abandonar. Parte 2 em Sofrência Social Club.